Turma do propósito, estamos aqui juntos, hoje Salmo 8, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Convide pessoas para estarem conosco, estamos no comecinho aí do livro de Salmos, ainda dá tempo de convidar aquele amigo seu, aquele conhecido que você sabe que admira o livro de Salmos, o chame para ver um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias conosco e também aplicar a palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, e buscar aí ser moldado e mudado pela palavra. O Salmo 8 ele vai falar para nós sobre algumas questões que são muito importantes e nós muitas vezes esquecemos. Ele vai falar sobre a grandeza de Deus e ele vai falar que dentro dessa grandeza Deus conferiu dignidade ímpar ao homem. Ele diz, começa dizendo, Senhor, ó Senhor, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então ele começa dizendo que Deus é tão grande que a majestade dele está exposta no céu. E ao mesmo tempo que ele fala da grandeza de Deus, ele diz que Deus, na sua magnitude, ele faz também com que o seu poder se manifeste nas coisas mais simples. Esse Deus que faz do céu a sua majestade é capaz de tirar força de uma criança que mama para emudecer o inimigo e o vingador. Deus é capaz de fazer com que uma criança prevaleça contra quem tem sede de sangue. O inimigo aqui, o vingador, você tem que ver dentro de um contexto, no contexto da cidade de refúgio, quando alguém matava uma pessoa e antes de acontecer o julgamento, para ver se essa pessoa havia cometido de fato um homicídio doloso ou um homicídio culposo, o vingador ele tinha direito de perseguir essa pessoa se ela ainda não estivesse debaixo da tutela de uma cidade de refúgio. Se ela estivesse sob a tutela da cidade, ele não poderia fazer nada até que aquela pessoa fosse julgada pelo sacerdote e se fosse achada culpada, o vingador tinha direito de requerer o sangue, mas se fosse julgada inocente, no sentido de ter cometido o homicídio, mas não de forma intencional, essa pessoa não estava debaixo do vingador. E o que o texto está dizendo é que Deus é tão poderoso que ele pode fazer com que uma criança de peito prevaleça contra alguém que tem sede de vingança. Essa mensagem, meu irmão, tem que chegar no seu coração e fazer com que você fique animado. Por quê? Porque muitas vezes nós nos encontramos como cristãos, como pessoas tementes a Deus, como pessoas que acreditam em princípios, valores. Nós nos encontramos esmagados por aqueles que são poderosos deste mundo, os poderosos deste mundo, os que têm os recursos, os que têm o poder para nos ferir, parecem ser muito maiores que nós. Nós não passamos de crianças que mamam, totalmente dependentes do Pai. Mas o que a Bíblia diz é que ele dá essa vitória. E ele continua dizendo assim, quando eu contemplo nos céus a obra dos teus dedos, as luas, as estrelas que estabeleceste. Então, imagina Davi como um pastor no campo, não sabemos como ele fez esse salmo, em qual contexto, mas eu gosto de imaginar que Davi estava olhando as estrelas, a lua, que era o que o pastor tinha para olhar ali durante a noite, durante a vigília, e ficar imaginando a extensão do céu, como é que Deus, com seus dedos, fez tudo isso, com as suas mãos fez tudo isso. Vamos lembrar que Davi não tinha conhecimento sobre astronomia, não entendia as leis da física, e ele ficava abismado como o Senhor havia colocado a lua no céu, as estrelas, e ele diz, o Senhor fez algo tão grande, o que é o homem para que o Senhor se lembre? E quem é o filho do homem para que o visite? Deus, o Senhor tem estrelas infinitas, astros muito mais luminosos, muito mais chamativos, mais interessantes do que o homem, mas o que é o homem para que o Senhor pense nele? O que é o homem para que o Senhor o lembre? O que é o filho do homem para que o Senhor o visite? Ele está dizendo o que é o ser humano para receber esse contato pessoal e íntimo do Senhor. Ele mesmo responde, ele diz assim, esse ser humano é aquele que o Senhor fez um pouquinho menor do que o Senhor, e de glória e honra coroaste. Davi está dizendo, o ser humano é aquele que o Senhor fez um pouquinho menor, no sentido de fazer a sua imagem e a sua semelhança. E a prova disso é que o Senhor lhe deu aquilo que era próprio. Deus domina sobre tudo, Deus deu este domínio aos homens. O Senhor transferiu atributos dele ao ser humano, que é a sua imagem e semelhança. E Davi diz, olha, o Senhor deu domínio sobre a terra, as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois e todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, dentro desse contexto, o que Davi está chegando à conclusão é o seguinte, Senhor, as suas obras são tão admiráveis, a sua majestade é tão grande, o seu poder é tão imenso, que o Senhor é capaz de fazer com que seres como nós, feitos à sua imagem e semelhança, dominem sobre todas as obras maravilhosas que o Senhor criou nas suas mãos.
Meu irmão, é um salmo que nos faz atribuir glória a quem é devido. A glória é toda de Deus. De fato, os seres humanos dominam sobre tudo, mas o mérito não é nosso, e sim desse Deus que mostra a sua majestade no céu, mas é capaz de dar poder a seres tão falhos, tão frágeis como nós. Tudo isso porque ele criou todas as coisas para esse fim. Nos criou a sua imagem e semelhança para sermos o reflexo dele nesse mundo, para que as pessoas vejam em nós a sua glória, para que as pessoas vejam em nós a sua imagem, identifiquem em nós os seus atributos. Não só o domínio, o governo, mas a criatividade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, tudo aquilo que Deus possui, Ele quer também que nós possuamos, porque isso é, de fato, manifestar a glória de Deus. A glória de Deus nada mais é do que comunicar ao mundo os seus atributos, as suas qualidades. Meu irmão, que Deus abençoe, que você, apesar de ser um pequenino, uma criança, diante de muitos adversários, diante de pessoas que aparentemente podem nos ferir, diante de coisas que parecem ser incontroláveis, que você lembre-se de que você é alguém que Deus escolheu se lembrar, escolheu visitar e coroar de honra e de dignidade. Nós somos muito importantes para Deus. Não que a gente tenha valor em si, mas o Senhor nos atribui esse valor ao ponto de entregar o seu filho por nós. Grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.